Esse aqui é um design clássico de personagem de videogame antigo. Eles são simples, diretos e extremamente legíveis. Agora, olha esse aqui. Esse é um típico design de personagem de gacha, meu bruxo. Eles são hiper chamativos, cheios de assimetrias, acessórios e motivos visuais pra todo lado. Parece até que eles saíram direto do São Paulo Fashion Week, tá ligado? E não é só a quantidade absurda de elementos que eles têm. Os conceitos também são completamente bizarros. Cavalos virando waifus, figuras históricas virando waifus e o meu favorito, armas virando waifus. Fica muito evidente que esses dois tipos de design têm filosofias completamente diferentes. Eu tenho jogado bastante jogo gacha ultimamente, e se teve uma coisa que eu percebi é que muitos deles pegam as regras convencionais do character design e jogam na lata do lixo. Eles parecem ter ali um conjunto de regras e tendências muito próprias, que à primeira vista parecem ser meio bizarras e contra-intuitivas, pois elas são altamente desaconselhadas em um design de personagem convencional, mas que misteriosamente para os gachas acaba funcionando, monetariamente pelo menos. E hoje eu gostaria de explorar algumas dessas tendências com vocês. Mas para todo mundo ficar na mesma página, vale a pena a gente tentar definir o que seria um bom design de personagem, né? Existem muitos princípios que contribuem para isso, mas simplificando bastante, é basicamente uma boa comunicação. Design de forma geral visa resolver um problema específico dentro de certas limitações. E no caso específico do character design, é como comunicar coisas sobre um personagem de uma forma visualmente interessante. E é justamente essa coisa da comunicação que os gachas fazem de um modo muito esquisito. Em outras mídias, o visual dos personagens é muito utilizado para ser uma espécie de narrativa visual deles, ajudando assim a história a ser contada. Em Bleach, por exemplo, o visual do Aizen resolve um problema muito específico, como esconder o fato de que esse cara é o grande vilão da obra. A solução é criar um visual gentil, confiável e pouco ameaçador, fazendo com que ele passe completamente fora do radar do espectador. Já em Hoseki no Kuni, o problema de design é outro, como tornar visível uma transformação psicológica profunda que acontece na protagonista ao longo da história. A solução foi fazer a personagem passar por mudanças drásticas de aparência, que simbolizam seu auge, sua queda e seu renascimento. Porém, quando a gente vai pra gacha, algumas coisas não parecem fazer muito sentido à primeira vista. Por exemplo, eu adoro jogar Gears Frontline. A história é super séria, cheia de reviravoltas, tramas políticas e tudo mais. Mas então surge a pergunta, por que diabos eu tô controlando uma garota robô com fantasia de coelho num cenário pós-apocalíptico e militar? Esse design da Carole, que é totalmente destoante da história que ela tá inserida. A lupa de Wandering Waves é outro exemplo revelador. Se você não soubesse nada sobre ela, o que você teria adivinhado só de olhar pro visual? Que ela é bonita? Sim. Que ela tem características de loba? Também. Mas e além disso? Você por acaso teria sacado que ela na verdade é uma gladiadora? Eu não sei pra vocês, mas pra mim seria muito difícil descobrir isso só olhando pra ela. Os NPCs têm um design de gladiador melhor do que essa boneca. Eu não quero generalizar porque não são todos os personagens, mas existe sim uma certa tendência de vários personagens de gacha não comunicarem ali o que normalmente se esperaria deles. É uns design que às vezes não parece comunicar nada do personagem ou que não faz sentido para aquela situação. O que numa situação normal seria considerado um design ruim, pois a comunicação é ruim. Mas quando a gente começa a analisar a lógica interna dos gachas, a gente começa a entender o porquê esses visuais são do jeito que são. Os gachas são jogos gratuitos e que se baseiam totalmente na venda de personagens. Logo, eles têm um motivo financeiro para priorizar elementos de design que façam o público amar o personagem logo de cara. Personagens como forma de monetização significa que eles estão totalmente à mercê do gosto do público-alvo. Isso faz com que muitos deles sejam mais uma caixa de seleção do que as pessoas gostam do que designs orgânicos a serviço de uma narrativa mais profunda. Vamos tentar entender melhor essa lógica. Particularmente, eu acho que tem duas formas que são as mais comuns de você gostar de um personagem. A primeira é você gostar dele por causa da jornada. Você gosta do personagem depois de ver o que ele passou, como ele mudou e o que ele perdeu ou conquistou no processo. Esse tipo de apego exige mais tempo.
Já a segunda forma é você gostar antes mesmo de saber a história dele. Você gosta do personagem no primeiro contato só de bater o olho, geralmente porque ele tem um estilo de design e personalidade que você já é muito fã. A maioria dos jogos gacha tenta funcionar por esse segundo princípio. Particularmente eu acredito que é assim porque os jogos gacha têm um problema estrutural de falta de tempo para conseguir desenvolver os personagens. Normalmente eles têm pouquíssimo tempo de tela, pois sempre precisam ser chutados da história em favor de um personagem novo. O foco da narrativa não pode ficar em um único personagem por muito tempo, pois sempre existem novos banners com novos personagens chegando, o que dificulta muito criar arcos mais longos ou desenvolvimentos mais elaborados para o personagem. Apenas o grupinho principal ou os personagens favoritos é que ganham destaque a longo prazo. Óbvio que existem exceções, mas a gente está falando da tendência geral aqui. Logo, o problema que o designer precisa resolver é criar um visual que seja familiar e atraente, independente da história e do desenvolvimento do personagem. E a solução para isso é fazer o design funcionar como um recorte de vários gostos populares das pessoas. Cada traço do personagem, cada referência visual, cada detalhe de personalidade é pensado para ativar algo que os jogadores já gostam logo de cara. Você seleciona ali 2 ou 3 elementos populares e tornam ele o ponto principal do design do personagem. Com isso você não precisa de horas de narrativa para entender quem é o personagem. Você vê o visual e já associa a algo que você gosta, como um clássico herói, uma assassina tsundere ou até mesmo uma coelhinha. Isso faz com que muitos gachas sejam um verdadeiro catálogo de fetiches, catálogo de preferências do jogador. Um dos grandes exemplos é o Fate Grand Order. Nesse jogo existe literalmente um personagem para qualquer gosto imaginável. Você gosta de milfs bem dotadas? Tem. Waifus negras? Tem. Personagem gordinha? Tem. Homem brucutu? Tem. Fanboy? Tem também. Inclusive é por isso que todo mundo é super atraente e bonito nesse tipo de jogo, já que é a característica que a galera mais procura no personagem, né? Não é comum você encontrar em gachas personagens com o mesmo naipe visual da galera do Disco Elysium, tá ligado? Todo mundo ali tem que ser uma waifu ou rosbando comercializável pra agradar a otacada. Mas no caso do gacha que eu mais jogo, que é o Gears Frontline 2, eles tentam equilibrar isso de um jeito que eu acho muito engraçado. Porque assim, esse jogo é basicamente um colecionador de waifu com uma boa dose de fanservice. Mas ao mesmo tempo ele quer contar uma história séria e bem elaborada, tá ligado? Então acontece o seguinte, enquanto as garotas que você realmente pode puxar no gacha são bonitas, estilizadas e quase perfeitas, boa parte dos personagens menores ou NPCs que você não consegue no gacha são completamente diferentes. Eles são mais realistas, alguns até feios ou desgastados pela vida. Eles são totalmente fora do padrão de beleza otaku. Isso gera até um contraste absurdo de estilo artístico. Parece que esses personagens fazem parte de mundos completamente diferentes. O motivo desse contraste tão grande é óbvio. Você não precisa vender esses personagens. Logo, eles não são feitos para agradar, dando mais liberdade para serem retratados de forma mais orgânica, de acordo com o funcionamento daquele mundo que é um lugar bem sofrido. É engraçado esse malabarismo que esse tipo de jogo tem que fazer para vender ali os seus personagens, né? Inclusive, essa necessidade deles leva a fazerem a próxima coisa bizarra no design, que é completamente errada em outros tipos de mídia. Overdesign nada mais é do que excesso de design. Em personagens, ele ocorre quando o sujeito tem tantos detalhes, elementos e ornamentos sem uma função clara que ele cansa a visão do público e até demora mais para você entender o que você tá vendo, ficando perdido em sinais que não comunicam bodega nenhuma. Sinceramente é difícil citar um gacha que não tenha pelo menos um personagem que não sofra desse negócio. De cabeça eu só consigo citar o Blue Archive porque ele tem uma direção de arte bem limpinha, né? Em design de personagens tradicional, overdesign é considerado um grande problema, tá? Um dos maiores motivos é porque ele quebra a afluência de processamento. Como é que é? A fluência de processamento é uma ideia que explica que estímulos mais fáceis de serem processados são percebidos como mais agradáveis e até mesmo mais belos pelo cérebro.
Ou seja, quanto mais fácil for de você entender uma imagem, mais você tende a gostar dela. Mas quanto mais esforço você precisa fazer para entender o que está vendo, menos você tende a gostar daquilo. E nós queremos evitar isso a todo custo. Além disso, em muitas mídias, o overdesign é um problema prático. Personagens de anime e mangá precisam ser desenhados várias vezes. Justamente por isso, os designs precisam ser mais simplificados. Inclusive no design existe um conceito chamado de KISS, que em português é algo como mantenha simples, idiota. Normalmente o que a gente quer é remover elementos desnecessários do design para que aquilo que realmente importa no personagem se destaque mais. E aí nesse ponto surge a pergunta óbvia, né? Se o overdesign é tão problemático, por que os gachas usam tanto disso? Simplesmente porque pro modelo de negócio deles, as vantagens que essa abordagem traz é muito maior do que os malefícios. Para começar, que a maioria deles usa modelos live 2D ou modelo 3D, ou seja, o personagem só precisa ser construído uma vez. Você pode pendurar quantas quinquilharias você quiser no personagem, pois nada disso vai precisar ser redesenhado quadro a quadro. O segundo motivo é porque esses malandros têm bons artistas na folha de pagamento, e toda essa complexidade visual é muito apreciada se ela for bem organizada. O que diminui a fluência de processamento e consequentemente causa rejeição não é exatamente muito detalhe, mas sim o esforço elevado que o seu cérebro precisa fazer para entender o que ele está vendo. Mas esse efeito pode ser atenuado com boas práticas de design, como uma silhueta clara, paleta de cores organizada e hierarquia visual. Essas práticas acabam criando um design de personagem que, apesar de detalhado, todos esses elementos se encaixam para formar um todo muito belo. É sabido que imagens com complexidade visual, se tiverem uma boa composição, chamam mais a atenção no primeiro contato. Elas são mais estimulantes, com muitos elementos que despertam a curiosidade, elas acabam gerando aquele efeito de uau, saca? Ao mesmo tempo, elas perdem o brilho muito rápido. O cérebro não é feito para sustentar esse pico de excitação eternamente, então esse tipo de design acaba enjoando fácil. E aí vem o pulo do gato. Antes da complexidade cansar o jogador, ele já puxou o banner e já pegou o personagem. Gacha, meu bruxo, vive de impacto imediato, não de contemplação a longo prazo. Se em 1 ou 2 segundos você olhou para esse design e pensou, mano, eu quero esse personagem, então pronto, o objetivo foi concluído com sucesso. O ciclo de personagens novos sendo lançados é rápido demais, então o lado negativo da pessoa enjoar do personagem nunca chega a ser um problema tão sério, pois você sempre está puxando unidades novas. Agora, é fato que quando um personagem é super carregado de detalhes, mas nenhum deles comunica alguma coisa, você acaba com muita decoração e pouco propósito, o que torna o design bem superficial. O ideal é que a complexidade visual esteja unida de uma coisa fundamental: significado. Ou seja, que essa parafernália toda sirva para ajudar a narrativa visual do personagem, pois um bom design não é decoração, mas sim comunicação. Nesse sentido, a Navia de Genshin tem um excelente design. É impressionante como qualquer pessoa que olhar para Navia, não importa se jogou o jogo ou não, vai ter a mesmíssima impressão sobre ela. Essa mulher claramente é da alta sociedade. Ela tem aquele visual típico do período histórico conhecido como Belle Époque, uma época da Europa marcada por luxo, moda extravagante, nobreza e uma obsessão por mostrar status através da aparência. Boa parte dos personagens de Fontaine, que é a região dessa personagem, parece beber esteticamente desse período histórico, mas a Navia, meu amigo, ela bebe a garrafa quase inteira. Ela tem todo esse ar de garota nobre, né? O cabelo loiro e encaracolado, roupas cheias de camadas, ornamentos, joias. Ela também tem esse chapéu típico de madame e, é claro, um guarda-chuva que parece ter saído direto de uma loja de luxo. Todo esse detalhismo exacerbado do seu design ajuda a reforçar o visual extravagante e de alta classe da personagem. Ou seja, o hiperdetalhismo aqui é uma vantagem. Temos até alguns elementos visuais que indicam coisas pessoais sobre essa personagem. Olhe, por exemplo, para o acessório na cintura dela que se assemelha a um leme de navio. É um tema claramente marítimo, o que liga ela à mobilidade aquática de Fontaine. O pai da Navia ajudou a construir o Aquabus,
que é uma espécie de veículo de transporte marítimo naquela região, e ele usava os mesmos símbolos nas suas roupas. Até o nome da personagem, Návia, tem a ver com essa coisa mais marítima, né? Ou seja, o design dela conversa com a cultura da região, a posição social da personagem e a temática naval da família dela. Ou seja, é um design que comunica muita coisa, a complexidade visual ajuda nisso, e é exatamente isso aqui que a gente quer ver. Um monte de coisa aleatória e sem propósito grudada numa garota bonita não faz um bom design de personagem. Porém, isso faz uma excelente ilustração de pin-up sexy, que honestamente é exatamente o que muitos gachas querem ser. Às vezes é muito difícil você comparar esse padrão de design de personagens de gacha com o de um design convencional, porque eles simplesmente não querem a mesma coisa com os personagens, sabe? É como comparar a roupa do dia a dia com a de alta costura, sabe? Uma precisa funcionar no mundo real, a outra só existe para impressionar e chamar atenção. Ainda assim, é muito importante a gente dar crédito aonde ele é merecido. Nem todo gacha limita os seus personagens a serem um pega-troco barato. Dos que eu tive a oportunidade de conhecer, o Reverse 1999 e até o Limbus Company tem excelentes designs e que seguem aquela filosofia mais tradicional que a gente vê em outras mídias. Particularmente, eu acho que essas tendências exageradas no design de gacha funcionam bem pro que eles querem, né? Que no caso é vender personagem. Mas particularmente, eu acredito que um design muito coeso, que informa bem sobre o personagem e tem várias referências interessantes, ativa mais neurônios de primata na gente do que qualquer tipo de bajulação, safadeza ou complexidade extrema. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa abordagem visual mais apelativa dos jogos gacha? Vocês curtem, não curtem? E obviamente não esqueça de comentar quais gachas você acredita que tenham ali um bom design de personagens, né? Compartilha aí com a gente o seu conhecimento, fechou? Então basicamente era isso que eu queria falar hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.